figuras político-militares, né, da época. E após os juízes, o último deles, Samuel, eles pedem então um rei. Deus dá Saul, um rei, segundo aquilo que o povo desejava. Então, após isso, Deus rejeita Saul, levanta Davi. E Davi foi um rei segundo o coração de Deus, governou o povo, fez inúmeras guerras, venceu todas as guerras, subjugou os inimigos. Após ele, seu filho Salomão edificou uma casa para Deus, um templo. Pois bem, o que acontece é que, com o passar do tempo, a geração de Salomão, a descendência de Salomão, não seguiu os caminhos do Senhor. E por conta disso, o pecado, a incredulidade entrou no povo, e aí o paganismo também entrou aí, faz parte da cultura do povo de Israel. Então, o povo entra numa decadência muito grande, e aí passa a ser governado agora se divide em dois grupos, né? 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, e passou a ser governada por reis. 20 reis no norte, 20 reis no sul. Os 20 do norte foram terríveis nos procedimentos em relação ao Senhor. E os do sul, de 20, 8 procederam bem e 12 procederam mal. Pois bem, essa história toda dos reis aqui, e dessa degradação do povo de Israel em relação à aliança para com Deus, ao bom procedimento em relação à lei de Deus, por eles terem desprezado ao Senhor, eles foram então levados cativos pelo Império Babilônico. Ok? Então o povo de Israel foi levado cativo. Pois bem, quando nós chegamos então em Crônicas, é um resumo dessa história. É um resumo de tudo que aconteceu. Só que Crônicas vai apresentar então uma mensagem de esperança profética. Vai apresentar Davi, e é esse contexto agora que a gente está lendo aqui, iniciamos ontem, as histórias de Davi. A gente vai ver aqui só histórias positivas de Davi. Por quê? Porque sempre a promessa de Deus era introduzir Israel em uma terra em que houvesse abundância. E Deus prometeu para Abraão, depois prometeu também para Davi. Deus prometeu para Davi que o reino de Davi, o trono, jamais teria fim. E essa é a mensagem, tanto em Abraão, que faria Israel fecundo e multiplicaria Israel sobre a terra, quanto em Davi, um trono que jamais teria fim. Então, para o povo judeu, essa era a esperança de que, após o exílio, eles voltassem então e Deus enviasse um rei que restaurasse o templo, restaurasse a comunhão deles para com Deus. Isso sempre foi o desejo do povo de Israel. Essa é a mensagem de esperança, uma mensagem profética. E é isso que se trata Crônicas, o resumo das escrituras judaicas, uma mensagem de esperança. E aí aponta Davi como esse modelo de um rei, e da linhagem dele virá alguém que reconstruirá o templo e o seu trono jamais terá fim. Por isso que o livro de Crônicas apresenta então sempre dois paralelos entre linhagens: a linhagem sacerdotal, porque diz respeito ao templo, e a linhagem real, porque diz respeito ao trono, ao templo e o trono, o reinado e o sacerdócio. Ok? Então, tudo isso é uma cena profética aqui que diz respeito à nossa vida. Mas o que nós temos a ver com isso, uma vez que nós não somos judeus? É que nós fomos incluídos agora através da fé. Fomos feitos filhos de Abraão. Portanto, agora todas as bênçãos declaradas sobre Abraão, elas também são nossa por herança através da fé. E agora nós estamos então incluídos nessas promessas.
E nós também estamos aguardando um rei que irá estabelecer um trono, irá restaurar todas as coisas. E esse governo jamais terá fim. É isso que nós estamos aguardando. Todos os cristãos aguardam o rei Jesus, a volta do Messias. Ele veio como ele se fez homem, ele veio e se fez pobre, mas ele voltará como rei, reconstruirá o templo será reconstruído lá em Israel, e 1000 anos de paz serão ministrados sobre a terra. 1000 anos de paz. Então todo cristão tem um desejo, uma esperança profética que arde no nosso coração. Por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso que nós somos devotos ao Senhor, por isso que nós carregamos a mensagem, uma mensagem de esperança. E isso só é possível para aqueles que crerem. Só irão desfrutar aqueles que crerem. Pois o justo, aqueles que são alcançados, vivem pela fé. Essa é a mensagem do Evangelho. Pois bem, então essa é a nossa história. Então aqui, Crônicas está apontando para esse resumo dessa mensagem profética de um rei que virá, restaurará o trono e implantará o seu governo, que jamais terá fim. Ok? Amém? Continuamos então. 1 Crônicas, capítulo 14. O rei Irão da cidade de Tiro enviou embaixadores a Davi. E mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros para construir um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Em Jerusalém, Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. São estes os nomes dos seus filhos que nasceram em Jerusalém: Samua, Jobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Noga, Nefeg, Zafia, Elisama, Beliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei do país inteiro de Israel, o exército saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Baal-Perazim e os derrotou. Ele disse: como se eu fosse uma enchente que derruba tudo, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso, aquele lugar é chamado Baal-Perazim. Quando os filisteus fugiram, deixaram seus ídolos para trás, e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez Davi consultou a Deus, e ele respondeu: não os ataque aqui. Dê a volta e ataque pelo outro lado, pelas amoreiras. Quando você ouvir o barulho da marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou os inimigos a recuar desde Gibeão até Gezer. A fama de Davi se espalhou por toda parte e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Então disse: somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor escolheu a fim de carregá-las para o serviço para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Em seguida, mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas, do grupo de famílias
levitas de Coate, veio Uriel, chefiando 120 homens do seu grupo de famílias. Do grupo de família de Merari veio Asaías, chefiando 220 homens. Do grupo de famílias de Gerson veio Joel, chefiando 130. Do grupo de família de Elisafã veio Semaías, chefiando 200. Do grupo de família de Hebron veio Eliel, chefiando 80. E do grupo de família de Uziel veio Aminadab, chefiando 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor, nosso Deus, nos castigou por não termos consultado como devíamos. Então os sacerdotes e os levitas se purificaram a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram nos ombros pelos carros, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas harpas e nas liras e com os pratos. Dos grupos de família de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, o seu parente Asaf, filho de Berequias, Etã, filho de Cuxaías, que era do grupo da família de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaías para ajudá-los. E tocavam as harpas, que alcançavam notas altas. Para tocarem as liras, que alcançavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Azazias e os guardas do templo, Obed-edom e Jeiel. Porque era entendido em música, Quenaías foi escolhido para dirigir os músicos levitas. Berequias e Elcana, junto com Obed-edom e Jeias, foram escolhidos para ser os guardas da arca da aliança. Para tocarem trombeta em frente à arca, foram escolhidos sacerdotes Sebadias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer. Então, o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom, buscar a arca da aliança e fizeram uma grande festa. Você está lembrando do contexto aqui? A arca que havia sido deixada na casa de Obed-edom por 3 meses. Agora Davi, após aprender que não era de qualquer forma que carregava a arca, não era em carros de bois, agora Davi organiza tudo e agora vem com uma grande comitiva buscar a arca. E como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho. Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos, Quenanias, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho. E assim, todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas de chifre de carneiro, de pratos e de música de harpas e liras. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu desprezo por ele. Levaram a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente à arca da aliança. Asaf foi nomeado chefe deles e Zacarias, o seu ajudante. Para tocar em lira, foram nomeados Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Jeiel. Para tocar pratos foi nomeado Asaf, e para tocar em trombeta todos os dias em frente à arca da aliança foram nomeados os sacerdotes Benaías e Jaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus, o Senhor. Aí um hino de louvor, né? Aqui repete aquela celebração, aquele louvor.
de Davi. E são menções aqui do Salmo 105, do Salmo 96, do Salmo 106. Agradeçam a Deus o Senhor, anuncie a sua grandeza. E contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus e cantem louvores a ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. E fique alegre o coração de todos os que adoram o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Israel, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus. Lembrem de tudo que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres. E de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança. E por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país, de reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los, avisou reis. Ele disse: não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Anunciem todos os dias que ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem ao Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo de Deus, quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Digam em todas as nações: o Senhor é rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus o Senhor, pois ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Digam a ele: liberta-nos, ó Senhor, o nosso Salvador. Ajunta-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvaremos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Então todo o povo disse amém e louvou a Deus o Senhor. O rei Davi pôs Asaf e os seus colegas levitas como encarregados permanentes da adoração que era feita no lugar onde a Arca da Aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir ali os seus deveres todos os dias. Obed-edom, filho de Jedutum, e 68 homens do seu grupo de famílias deviam ser os seus ajudantes. Oza e Obed-edom eram os guardas dos portões. Porém, o sacerdote Zadok e os seus colegas estavam encarregados do culto ao Senhor Deus na tenda sagrada, que estava no lugar de adoração em Gibeão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles deviam oferecer no altar sacrifícios que seriam completamente queimados, de acordo com o que está escrito na lei que o Senhor Deus deu ao povo de Israel. Estavam ali com eles Emã e Jedutum, e os outros que haviam sido nomeados a fim de cantar louvores ao Senhor por causa do seu amor que dura para sempre. Emã e Jedutum também estavam encarregados das trombetas, dos pratos, dos outros instrumentos que eram tocados para acompanhar os hinos de louvor. Os membros do grupo de família de Jedutum estavam encarregados de guardar os portões. Então todos foram para casa, e Davi também foi, a fim de passar algum tempo com a sua família. Davi estava morando no seu palácio um dia e mandou chamar o profeta Natã e disse: veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a Arca da Aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em templo algum.
tenho sempre morado numa tenda e mudado de um lugar para outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido e o defendi de todos os seus inimigos conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, no lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele, e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, que foi rei antes de você. Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. A sua descendência real nunca terminará. Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Então o rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se isso ainda fosse pouco, estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E tu, ó Senhor Deus, já me estás tratando como um grande homem. Que mais posso te dizer? Tu me conheces bem, e no entanto, me honras a mim, teu servo. Era teu desejo e propósito fazeres isso por mim e me mostrares a minha futura grandeza. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Nós sempre soubemos que só tu és Deus. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizeste por eles tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações conforme o teu povo ia avançando. Tu fizeste com que teu povo de Israel fosse teu para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito dos meus descendentes, e cumpre o que disseste que ias fazer. A tua fama será grande, e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Ó meu Deus, eu tenho coragem para te fazer essa oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. Tu, ó Senhor, és Deus, e me fizeste essa maravilhosa promessa. Eu te peço que abençoes os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, o tens abençoado, e a tua bênção esteja com eles para sempre. Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas que ficavam dominados por ele e lhe pagavam impostos. Depois Davi atacou Hadadezer, que era o rei de Zoba, da Síria, perto da região de Amate. Isso aconteceu quando Hadadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadezer 1.000 carros de guerra e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros de guerra e aleijou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi os atacou e matou 22.000 deles. Lembra-se disso? Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou os oficiais de Hadadezer, os escudos de ouro que eles usavam, e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze na cidade de Tibate e de Cum, que eram governadas por Hadadezer. Anos mais tarde,
Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e os objetos para o templo. O rei Toi, na cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então mandou o seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus, o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que tinha tomado dos povos que havia conquistado, isto é, os edomitas, moabitas, amonitas, filisteus e os amalequitas. Abisai, cuja mãe se chamava Zeruia, derrotou os edomitas no Vale do Sal e matou 18.000 deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom, e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Joabe, irmão de Abisai, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições no seu serviço. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse: eu serei bondoso com Anum, como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram a ele: o senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles e cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Lembra dessa história? Que foi uma desonra muito grande, né? Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido novamente. O rei Anum e os amonitas rei Anum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso, contrataram na Mesopotâmia e em Maacá e Zoba, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34.000 quilos de prata, 32.000 carros de guerra que eles haviam contratado, e o exército do rei de Maacá foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital, e os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás, então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou na frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abisai e as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, e aí eles também fugiram de Abisai e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam no lado leste do rio Eufrates.
Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, comandante do exército do rei Hadadezer de Zoba. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios fugir. Davi e o seu exército mataram 7.000 soldados sírios, que guiavam carros de guerra, e 40.000 soldados de infantaria. Também mataram Sobaque, o comandante sírio, quando os reis, que eram chefiados por Hadadezer, viram que tinham sido vencidos pelos israelitas. Fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder, e os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Amém? Ou seja, nós estamos vendo aqui diversas histórias de Davi. Davi trazendo a arca. Davi agora querendo construir uma casa para Deus. Davi vencendo os inimigos. Davi subjugando os filisteus, os amonitas, os heveus, os heteus, os girgazeus, os jebuseus. Todos os inimigos de Israel foram subjugados. Então aqui a gente vê Deus levantando Davi como um rei segundo o seu coração, e esse rei modelo que nunca perde uma guerra. A gente precisa entender que isso tudo diz respeito hoje ao plano espiritual. São as guerras que travamos no mundo espiritual, e existe um rei, um governo sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa vida hoje ela é governada. Ela deve ser governada pelo Senhor. Não somos mais o povo da anarquia. Anarquia é sem governo. É um povo que não tem governo. A mensagem profética aqui do livro de Crônicas aponta para um governo sobre o povo de Deus. E hoje esse governo já está sobre a nossa vida, pela fé. Os judeus ainda não experimentaram disso, eles estão aguardando. Nós também aguardamos o Messias retornar. Aguardamos sim. No entanto, pela fé, esse governo já está estabelecido sobre nós. E jamais terá fim. Eu costumo dizer que nós já vivemos a vida eterna, porque nós não morreremos mais. Nosso corpo vai perecer, mas o nosso espírito já vive a vida eterna. No momento que você recebeu Cristo Jesus no seu coração, você já vive a vida eterna. Você nunca mais será separado de Deus. O corpo voltará ao pó da terra, mas o espírito voltará a Deus. E esse espírito agora não há mais separação de Deus. Aquilo que os judeus, a promessa feita aos judeus, ela se cumpre pela fé na nossa vida. Nós já vivemos a vida eterna em Cristo Jesus. E Deus estabelecerá sobre a terra, sabe, essa cultura caída do mundo. Aqui, hoje nós estamos ainda submetidos a um mundo que é governado pelo império de Satanás. E esse governo é pelo medo, é a tirania, as relações desproporcionais, conflituosas. Mas sobre a nossa vida existe um novo governo, um governo messiânico, um governo de um rei que o seu trono está estabelecido e jamais terá fim. Amém? Essa é a história do povo de Israel aqui na terra. É um resumo aqui, Crônicas, com essa mensagem profética. Haverá um dia que um rei virá, reconstruirá o templo e instaurará, estabelecerá o seu trono e jamais terá fim. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e por nós percebermos que há uma esperança profética sobre a nossa vida. Um governo do Senhor que jamais terá fim. Um rei, o nosso rei, aquele que estabelece um governo sobre nós. E nós podemos viver em paz. Aquele que protege dos inimigos, aquele que vence os inimigos. Não, os inimigos não são vencidos por nós. Os inimigos são vencidos pelo nosso rei. É o Senhor que vence as nossas guerras. É o Senhor que vence em nosso lugar. Nós estamos protegidos pelo governo do Senhor. Queremos declarar que estamos guardados pelo Senhor. Nossas famílias estão guardadas pelo Senhor. Esse governo da nossa vida é que nos guarda. Nós oramos e te agradecemos, somos gratos pela tua palavra liberada, revelada a todos nós. Em nome de Jesus, amém.
Amém, queridos? Então, nós continuamos amanhã nossa leitura devocional. E lembrando aí, então, que alguns já estão hoje já subindo ao Monte Rema para o nosso acampamento. Outros farão isso amanhã. Mais uma vez, peço que você organize aí as suas malas, barraca, repelente, lanterna, extensão, ventilador, fio com cabo com ponteira aí para lâmpada, um soquete para lâmpada, que organize. Irmãos do GC, peço que você cheque com cada um, ok? Se importe, que nós estávamos falando ontem, não vivemos uma vida solitária, somos responsáveis uns pelos outros, amém? Não haverá falta no nosso meio, também ninguém no nosso meio viverá de forma explorada, ok? Então, cheios de responsabilidades, amém? Temos essa responsabilidade de ensinar, ok? É isso que nós faremos. Então, a instrução está dada, já falamos isso outros dias da semana, ok? Mas você hoje já pode subir ao Monte Rema, obviamente aqueles que foram convidados, aqueles que são foram sinalizados para você, foi feito a vocês convite, ok? Se organize para nós estarmos lá a partir de hoje ou a partir de amanhã. Amém? Pergunta aqui, alguém tem alguma pergunta em relação a algum procedimento do Rema Camping? Tem alguma dúvida? Não? Amém, então. Uma boa tarde para você. E bom trabalho. E para aqueles que já vão se deslocar, uma boa viagem. Amém? Cuide na estrada, coloca em crise, tá? Porque às vezes tem acidente, às vezes tem a estrada pode estar comprometida, ok? Então, cuide na estrada, coloque aí para você ficar acompanhando tudo que está acontecendo e ter uma viagem segura também. Graças e paz. Uma boa tarde para você. Tchau, pai. Tchau, lindo. Te amo.